Estamos iniciando nosso estudo na quinta trombeta, Apocalipse, capítulo 9, versículo 1 até o versículo 6. Vamos dividir esse assunto da quinta trombeta em duas partes. A primeira parte é este vídeo e a segunda parte será o vídeo posterior. João diz que o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço com uma fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhes permitido que não os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse. Seu tormento era semelhante ao dos escorpiões quando ferem o homem. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. Nós temos aqui na visão de João, descrevendo nessas palavras que acabamos de ler, João contempla a imagem de uma estrela que cai do céu. Já aprendemos que a estrela se refere a autoridades, governos, se refere também a uma cidade. Um exemplo disso é Isaías capítulo 14, quando é dito acerca da Babilônia, a queda e a ruína da Babilônia. Como caíste do céu, ó estrela da manhã? Está se referindo à Babilônia. E aqui a estrela se refere a um ser espiritual chamado Satanás. Aqui fala da queda dele, fala da ruína. O Senhor Jesus, durante o seu ministério, ele foi derrubando cada vez mais Satanás, ele foi vencendo o poder das trevas, arruinando, despojando o inimigo. Vamos já ler vários outros textos que falam sobre isso. O anjo, a estrela que caiu do céu, e foi-lhe dada a chave, autoridade, poder. Falando sobre a queda dessa estrela que cai do céu, a ruína de Satanás, a queda de Satanás. Nós vamos perceber no capítulo posterior, no capítulo 2 de Apocalipse, que esse assunto volta a se repetir e vamos falar mais lá na frente. Isso é um estilo característico de João para aplicando um método de aprendizado com facilidade, repetir sempre aquilo que ele está ensinando. Isso é muito importante. Veja o que o Senhor Jesus ensinou em Lucas capítulo 10, versículo 18, quando os seus discípulos receberam autoridade para expulsar os demônios, eles voltaram com alegria e disseram: Senhor, até os demônios, Senhor, nos obedecem pela sua autoridade. O Senhor Jesus disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Aqui nós não devemos entender isso no sentido literal, que o Senhor Jesus estava vendo o diabo cair, Satanás cair do céu. Não é nesse sentido. Mas nessas palavras aqui nós temos um simbolismo da queda de Satanás, da derrota de Satanás, da ruína de Satanás. O Senhor Jesus, durante seu ministério terreno, ele estava prendendo Satanás, ele estava manietando o valente. E ele diz aos seus discípulos que não se alegrem, porque os demônios se sujeitem a vocês. Se alegrem, porque o nome de vocês estão registrados no céu. Eu estou expulsando Satanás e os demônios, estou arruinando esse reino para que vocês fiquem livres do poder das trevas. Então vocês devem se alegrar, não porque vocês estão expulsando demônios, mas porque vocês são livres, vocês são libertos. Não são como aqueles judeus de João capítulo 8, que satisfazem a vontade do seu pai, que é o diabo. Agora vocês só têm um pai, que é Deus. Nós vamos também conferir no capítulo 11, o Senhor Jesus ensinando para os seus discípulos nestas maravilhosas palavras, no capítulo 11, no versículo 20, até o versículo 22, sobre o valente. Satanás é chamado de valente, mas existe um outro mais valente do que ele. Capítulo 11, versículo 20. O Senhor Jesus disse assim: se, contudo, expulso demônios pelo poder de Deus, então o reino de Deus já chegou a vocês. Pois quando o homem forte está bem armado e guarda o seu palácio, seus bens estão seguros. Até que alguém ainda mais forte o ataque e o vença. Tire dele suas armas e leve embora os seus pertences.
Vejam aqui, Jesus está falando que ele é o valente mais valente que Satanás. E era isso que Jesus estava fazendo durante o seu ministério terreno. Ele estava arruinando. A queda de Satanás era certa, ele estava caindo cada vez mais e o Senhor Jesus triunfando sobre o poder das trevas. E no Apocalipse, nesse texto que nós acabamos de ler, é o que nós podemos ver Satanás que havia caído do céu e ele recebe uma chave. Mas antes, vamos ler capítulo, Mateus capítulo 12. O Senhor Jesus falou algo muito interessante que tem muito a ver com essa visão de João no Apocalipse. Mateus capítulo 12, versículo 43 até o 45. O Senhor Jesus disse assim: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Observe nessas palavras que o Senhor Jesus ele está ensinando o que ele está ensinando nessas palavras. O Senhor Jesus está ensinando que aquela geração má, incrédula, que não acreditou na sua mensagem, que não confiou nele, que não recebeu como Messias Salvador, estavam recusando ele, elas estavam recusando ser libertas do poder de Satanás, ser libertas do poder dos demônios. Então, essa recusa do Salvador levou elas, o quê? Estava levando elas a atrair os demônios para si. Era isso que o Senhor Jesus estava ensinando. O homem aqui não é uma pessoa, mas o homem como a nação étnica de Israel. A nação, Jesus falava assim, ó, assim acontecerá também a esta geração má. O espírito imundo vai voltar e vai vir piores, vai vir uma grande quantidade de demônios para perturbar eles, atormentar eles. Essa é a mesma imagem que está presente aqui em Apocalipse. O anjo que recebe essa chave não é a chave literal, mas é autoridade, é permissão. Veja, o diabo não é o senhor do inferno, ele não tem chave do inferno. O diabo é apenas um anjo caído, derrotado. É uma criatura que foi criada pelo Criador, mas foi criado um anjo puro, santo, mas ele se corrompeu. E ele agora está num lugar chamado Poço do Abismo. John Calvino diz que por onde ele vai, ele leva evidências das suas cadeias, do seu aprisionamento. E ele recebe essa autoridade sobre esses demônios que estão no Poço do Abismo e saem do Poço do Abismo e eles vêm para a terra de Israel, eles estão vindo para Jerusalém. Nós estamos no contexto do primeiro século, a guerra dos judeus e romanos. E esses escorpiões aqui são simbolismo, é tudo simbólico, nós não devemos levar no sentido literal. Eles recebem autoridade e poder como que tem os escorpiões da terra. E foi dito a ele que não tocasse, não fizesse dano à erva da terra, nem verdura alguma, não tocasse na vegetação. O alvo deles seria o que? Somente os homens que não têm o sinal na testa de Deus. O sinal na testa, que não tem na testa o sinal de Deus. Observem que esses demônios vêm para a terra para atormentar aqueles judeus impenitentes que não se arrependeram, aqueles penitentes que Jesus falou, assim acontecerá esta geração perversa. Vai vir piores demônios. Então, esses demônios vêm para a nação de Israel, vêm através de um outro exército, que nós vamos falar isso só no segundo vídeo. E eles são atormentados, o inferno na terra. Eu lendo os registros históricos de Flávio José, é muito triste ver como na fase da guerra final, que é o contexto aqui, que eles têm 5 meses, por 5 meses ele tem o tempo de atormentar aqueles homens lá em Jerusalém. Esses 5 meses equivale de abril até o final de agosto, é o tempo que termina a guerra. Então ali, entre abril até agosto, nesse período, que é exatamente também o período em que os gafanhotos saem, né? Era no verão. E os gafanhotos saem para destruir os campos e sai aquele cardume grande nesse período aí. E daí, esses demônios saem da terra e vão para atormentar os habitantes de Jerusalém no primeiro século. É o inferno na terra.
Canibalismo é praticado lá, a fome, porque o Império Romano, os soldados cercaram Jerusalém, ninguém entrava, ninguém saía. E quando alguém era pego pelos soldados romanos, eles eram rasgados ao meio. Segundo o historiador Joséfo, que eles rasgavam, os soldados romanos rasgavam no meio para tirar algo precioso, algum diamante, alguma pérola. E era terrível, era um inferno na terra. Uma mãe que havia matado seu próprio filho, uma donzela que matou seu próprio filho e comeu. E na rua de Jerusalém não tinham o que comer. As crianças que estavam comendo algum pedaço de pão, os adultos tomavam dela aquele pão, comiam couros de sandália, de calçados, comiam feno podre. Era uma coisa terrível, era um cenário terrível. É o inferno na terra. E também conflito, guerra civil entre eles. Aquela geração estava possessa, atormentada pelos demônios. E o exército romano também possesso pelos demônios para atormentar eles. E diz aqui o texto sagrado que naqueles dias eles buscarão a morte e não acharão. Já ouvi muitos pastores interpretar esse texto no sentido futuro, que vai ser na grande tribulação, mas isso aconteceu na grande tribulação no passado. As pessoas lá em Jerusalém, quando estavam vendo aquela situação, elas desejavam morrer, mas não morria porque o juízo de Deus estava sendo executado sobre eles. Não é que a morte não estava fugindo deles, é que eles estavam sofrendo tormentos. Aqui descreve nessas palavras o sofrimento, a vida infernal que eles estavam vivendo naquele contexto de guerra. Eles não tinham passado antes por aquilo e era algo muito terrível. No próximo vídeo nós vamos continuar falando deste assunto tão importante. Até o próximo, se Deus quiser.